Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O corte no orçamento das universidades federais poderá afetar mais de 70 mil pesquisas, 2 mil delas relacionadas à pandemia. Na prática, o corte ocorre na verba que paga despesas básicas, como contas de água, energia, contratos com empresas de segurança, bolsas de pesquisa, alimentação e apoio a alunos carentes. O corte de mais de 18% no orçamento de custeio das universidades federais poderá inviabilizar o ensino superior em 2021. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, somada aos cortes acumulados desde 2019, a redução é de 25% no orçamento nos últimos 2 anos. Então, hoje, nós estamos falando de um orçamento hoje que corresponde ao que a gente recebe, 40% do que a gente recebia em 2014. Então, o orçamento foi sendo reduzido ano a ano e os cortes, além da redução, tem a questão dos contingenciamentos, bloqueios, enfim. Mas nós chegamos no limite do estrangulamento nesse momento, um limite em que dificilmente nós consigamos pagar as contas até o final do ano. E isso é um quadro geral de todas as universidades. No Brasil inteiro está essa questão colocada da dificuldade que nós estamos tendo para pagar as contas básicas, né? Luz, água, enfim, manutenção, limpeza, né? Essas coisas que são o básico para o funcionamento da universidade. A previsão de redução de custos está na proposta de legislação orçamentária anual de 2021 encaminhada ao Congresso. Durante a tramitação da proposta na Comissão Mista de Orçamento, que envolve deputados e senadores, houve novos cortes de mais de 121 milhões, somado à redução de 1 bilhão que já constava no projeto anterior. Então, certamente, ensino, pesquisa e extensão terão prejuízos que não podemos nem calcular. Nós só podemos calcular, de fato, quando começar realmente a enfrentar essa situação, né, que nos é muito próxima. Então, a gente não tem como pensar que isso é a médio e longo prazo, isso é amanhã. Então, isso vai acontecer para todas as unidades da Universidade Federal da Bahia. Não vai ser diferente aqui para nós, Vitória da Conquista, no campus Angis Teixeira, com todos os seus cursos de graduação e pós-graduação. O orçamento deveria ter sido votado no ano passado, mas por conta da pandemia foi adiado. De acordo com reitores e diretores de institutos federais, o corte no orçamento poderá inviabilizar as atividades no ensino público, principalmente do Programa de Assistência Estudantil, que viabiliza a inclusão de milhares de alunos ao ensino público, gratuito e de qualidade. No ano passado, nós tivemos um corte da ordem de 4% no nosso orçamento. Esse ano, o orçamento, o nosso corte, ele é da ordem de 23%. Né? Nós tivemos, inclusive, desses 23% de corte, 13% tem bloqueio. Então, nós estamos vivendo uma situação muito dramática, de muitas incertezas, inclusive quanto à capacidade do Instituto de saldar seus compromissos e, principalmente, de cumprir a sua missão institucional. E prezar pela qualidade do ensino. Primeiramente, que nesse contexto que se apresenta hoje, acho muito difícil que a gente consiga retornar presencial. Se a gente vier a retornar hoje presencialmente, nós não conseguimos fechar, né, o ano em função dos gastos que nós temos no campus, são muitos gastos. Quando a gente está falando de gastos, a gente está falando de gastos diversos, de limpeza geral do campus, de manutenção do campo, água, energia, telefonia, principalmente a questão da assistência estudantil, que também sofreu cortes e vai ter impacto. As universidades públicas e os institutos federais são responsáveis por grande parte da pesquisa brasileira. E quando a gente fala impactar a universidade, significa que uma pesquisa, por exemplo, se a gente tiver que parar um laboratório por falta de pagamento de luz, ou por não ter condições de ter água, ou por manutenção dos equipamentos que fazem parte desse laboratório, quer dizer, uma pesquisa, você não para hoje e retoma amanhã. Uma pesquisa, muitas vezes, tem anos de observação, anos de material coletado, que precisa de determinadas condições especiais para ser armazenado. Então, tudo isso faz com que a universidade comece a ter problemas do ponto de vista de paralisando suas atividades e comprometendo sua produção científica, comprometendo suas aulas, comprometendo uma série de coisas. Então, assim, a gente não vai chegar o dia e vai decretar que a universidade parou, mas isso acontece paulatinamente porque a gente vai perdendo a capacidade de dar conta do nosso dia a dia, né, do ponto de vista orçamentário.
A redução dos investimentos no ensino público superior poderá impactar no retorno seguro às aulas presenciais e inviabilizar o segundo semestre de funcionamento das instituições. A universidade tem uma questão que a gente não vai parar, a gente não quer parar, a menos que a gente seja completamente estrangulado. Eu não sei se esse não é o plano, né, de estrangular até o limite em que a gente não tenha condições de funcionamento. E essa política da assistência estudantil é uma política garantidora para que aquelas pessoas com renda muito baixa possam vir da sua cidade e possam se estabelecer em Vitória da Conquista sem precisar trabalhar e conseguir concluir o seu curso, né? Com esse corte, a gente espera, é difícil falar isso, né? A gente não gosta de falar isso, mas a gente espera já uma evasão enorme dentro da Universidade Federal. Isso não é só na Universidade Federal da Bahia, nas universidades federais. Precisamos muito que esse governo entenda que a educação ela tem que ser prioridade, né, para o bem de todos. Do contrário, a gente realmente vamos cair para uma precarização da educação sem precedentes. Defensora do tratamento precoce contra o novo coronavírus, a médica Nise Yamaguchi foi ouvida ontem pelos senadores da CPI da Covid-19 durante mais de 7 horas. O senador baiano Otto Alencar, que é médico, com estudo científico, contestou a médica. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Nise? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Nise para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É o coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é o coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não, para não deixar a senhora
como se diz na gíria, em saia justa. Eu gostaria a senhora sabe quando responder. foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então, eu quero dizer à senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Depois dessa aula, a gente vai aqui agora para o painel da Covid, ver a evolução dos casos em Conquista, em Jequié e Itapetinga. Conquista são 29.421 casos confirmados, 165 de segunda para terça, 529 casos ativos. Os casos ativos aqui no município têm aumentado diariamente. Recuperados são 28.406 e óbitos 486, mais 2 óbitos por Covid aqui em Conquista. Ocupação de leitos, 70 de UTI, 84% ocupados, 78 leitos clínicos, 82% ocupados. Antes de passar para Jequié, eu só vou dizer aqui para vocês o seguinte, que no mês de maio, Vitória da Conquista registrou 55 mortes por Covid. Agora sim, Jequié. No município de Jequié são 15.350 casos confirmados, 34 de segunda para terça, 533 casos ativos, 14.495 recuperados, 322 óbitos, mais 2 óbitos por Covid também Jequié registrados no dia de ontem. Leitos, ocupação de leitos Jequié continua à beira do colapso. São 29 de UTI, 100% ocupados, 58 clínicos, 85% ocupados. Vamos para Itapetinga. Por lá são 4.689 casos confirmados, 12 de segunda para terça, 57 casos ativos, 4.512 recuperados e 120 óbitos, mais um óbito registrado em Itapetinga no dia de ontem. O Programa Mundial de Alimentos da ONU estima que o número de pessoas em nível de crise de fome, definida como nível 3 da classificação integrada de fases da segurança alimentar da organização, aumentará em cerca de 121 milhões de pessoas este ano, como resultado dos impactos econômicos da pandemia. É o que a gente confere a partir de agora no terceiro episódio da série O Brasil no Mapa da Fome, uma produção da jornalista Aline Ferraz, dos cinegrafistas Paulo Khaled e Davi Santana e do produtor e do editor Marcos Túlio. De acordo com o documento lançado pela Oxfam, o Brasil está entre os prováveis epicentros da fome no mundo, juntamente com a Índia e a África do Sul, onde milhões de pessoas estão à beira da grave insegurança alimentar e pobreza extrema. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome e essa foi uma grande conquista nacional. Mulheres são as que mais sofrem com a fome no mundo. As mulheres que, em geral, desempenham um papel crucial como produtoras de alimentos são as que mais correm risco de passar fome. Histórias
como as dessas mulheres que sentem de perto os impactos da fome. Tenho 6 filhos, a mais velha tem 15 anos e a mais nova tem 8 meses, e o outro tem 10 anos, e o outro tem 12 anos, e a outra tem 7 anos, e o outro tem 6 anos. Aqui tem vezes que falta, que as coisas, né, a merenda, e até minha água tá atrasada, a luz. Todos nós que, mesmo trabalhando, tínhamos dificuldades na vida. Mas a pandemia, ela aumentou mais ainda nossas dificuldades, nossos problemas financeiros, por conta de que tudo aumentou muito. E muitos pais de família perderam seus trabalhos, muitas mães de família perderam seus bicos. Sou mãe solteira, tenho enfrentado dificuldades porque eu trabalho, né, de empregada doméstica e não estou arranjando um trabalho, estou desempregada desde quando começou a pandemia, vivo de ajudas, né, e quando consigo fazer bico, mas não estou conseguindo, muitas vezes, está sendo bem difícil, né, inclusive tenho enfrentado dificuldades com leite, fralda, né, alimentos, material escolar, como também conseguir pagar minhas contas de água e luz tem sido difícil. As mulheres também são maioria no grupo de trabalhadores informais, o que corresponde no Brasil a 40% da população economicamente ativa e, por isso, estão sofrendo as maiores consequências econômicas na pandemia. O Programa Mundial de Alimentos da ONU estima que o número de pessoas em nível de crise de fome, definida como nível 3 da classificação integrada de fases da segurança alimentar da ONU, aumentará em cerca de 121 milhões de pessoas este ano, como resultado dos impactos socioeconômicos da pandemia. Você veja que no começo da pandemia, os primeiros a conseguirem o socorro do Estado foram justamente os banqueiros. E a massa da população, a massa pobre, a massa que depende de vender sua força de trabalho todos os dias nas ruas, ficou desamparada. Demorou para receber o auxílio ano passado e a gente conseguiu na marra um auxílio de R$600 até R$1.200. E esse ano, infelizmente, fomos derrotados e derrotadas quando o governo Bolsonaro tratorou e atropelou as propostas dos movimentos sociais em atendimento às demandas do povo e aprovou esse auxílio irrisório, indigno, de R$150, que coloca a população num dilema muito grave, né? Ou compra um botijão de gás, que está ultrapassando o valor de R$100, ou compra alguns alimentos, porque R$150 não compra uma cesta básica para uma família de pelo menos 4 pessoas em lugar nenhum do Brasil. Quando a ação do poder público é insuficiente ou inexistente, diversas organizações no Brasil lançam campanhas emergenciais para levar ajuda humanitária a famílias em situação de vulnerabilidade, como a Central Única de Favelas, a Oxfam Brasil e tantas outras pelo país afora. Nós temos a volta de milhões de brasileiros, a fome, a miséria. É bom lembrar que a fome é uma epidemia grave e mortal, né? Ela é grave e mortal, inclusive, porque ela dissemina outras pandemias, ela aumenta o risco da ocorrência de outras doenças, ela eleva a mortalidade. A gente está vendo a volta da mortalidade infantil, a ampliação da mortalidade materna, a gente está vendo de forma acelerada como o desemprego. Destruíram a indústria da construção naval, destruíram a indústria da construção pesada no nosso país, destruíram a cadeia de petróleo e gás, os investimentos que eram feitos. Tudo isso teve gravíssimas repercussões na perda de postos de trabalho, na perda de empregos, na arrecadação do setor público. É um espiral descendente. Então, o Brasil, que chegou a ser a 6ª economia mundial, está descendo a ladeira de forma veloz. Já somos a 12ª e continuamos caindo. Um Brasil que teve quase pleno emprego, hoje tem uma situação de desemprego vexatória. E o Brasil, que tinha saído do mapa da fome, retorna com a multidão de faméricos, com a multidão de pessoas voltando à miséria. As cenas da fome estão nas ruas, nas redes, nos noticiários. E sem política pública que atenda às necessidades de milhares de brasileiros,
As imagens de um país que fere a alma com sofrimento alheio estarão presentes em nossas mentes. Sem políticas públicas contra a fome, é a solidariedade quem tem garantido a comida na mesa. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Manhã de tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira em Vitória da Conquista. Já na parte da tarde, o sol aparece com mais intensidade. E à noite, tempo nublado. A menor temperatura é de 14 graus e a maior de 28 graus. Na quinta-feira, predomínio de sol, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Já para a sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 27 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Anagé, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite, tempo parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Na cidade de Itapetinga, predomínio de sol. As temperaturas oscilam entre 19 e 28 graus. Em Jequié, sol entre nuvens ao longo do dia e à noite o céu ficará nublado. Os termômetros variam entre 20 e 28 graus. No próximo bloco você vai ver o segundo episódio do Webdoc Raízes do cantor e compositor Vitor Mariá. E também conheça os benefícios das terapias integrativas. É um instante só, a gente volta já. Que tal acompanhar a busca científica por novas vacinas contra a Covid-19? Ou ainda saber mais a respeito de um estudo de um composto alimentício que é capaz de substituir o açúcar de forma saudável? Tudo isso e muito mais, você confere no Univerciência, neste sábado, às 2h30 da tarde. Estou esperando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O WESB Notícias está de volta. Vamos agora fazer um giro com as principais notícias do dia. Acompanhe. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2021 em toda a Bahia. A operação, que segue até domingo, irá priorizar ações voltadas à segurança viária,
prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do país. Segundo a PRF, historicamente, o período de Corpus Christi, de forte tradição religiosa, é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos. Mesmo em um momento diferenciado com as restrições e medidas preventivas de combate à disseminação da Covid-19, a PRF se diz preparada para o aumento do fluxo de veículos e, para isso, os policiais reforçarão trechos estratégicos nos mais de 10 mil quilômetros que cortam o estado. O Sindicato dos Jornalistas da Bahia, junto com o Sindicato dos Trabalhadores em Radiodifusão e Publicidade do Estado e a Associação Baiana de Imprensa, convocou os jornalistas e radialistas da Bahia para promoverem um apagão presencial da imprensa nesta quarta-feira. O movimento consiste em suspender a cobertura externa durante todo o dia, concentrando o trabalho em home office. Também não deve realizar entrevistas em estúdios ou por telefone e vídeo, além de não divulgar releases e atos do poder público, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, exceto notícias de utilidade pública. 221 jornalistas morreram de Covid-19 no Brasil, 142 apenas nos primeiros 5 meses de 2021. Na Bahia, 26 jornalistas e radialistas perderam a vida e mais de 400 adoeceram. O setor de comunicação é o terceiro com mais desligamentos por morte desde o início da pandemia. A Receita Federal recebeu mais de 1.300.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2021 de contribuintes baianos. O prazo para declarar terminou na segunda-feira. Ao todo, no Brasil, foram mais de 34 milhões de declarações. O serviço de recepção das declarações do Imposto de Renda foi encerrado na segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. Ele já foi retomado nesta terça-feira, às 8 horas da manhã. Quem não entregou a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, caso o envio da declaração seja antes da fiscalização do órgão. A Prefeitura de Jequié publicou no Diário Oficial desta segunda-feira o novo Decreto Municipal de número 22.707, que institui medidas restritivas e complementares de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação do novo coronavírus. Entre as novas medidas, as lojas de departamento e variedades, livrarias, papelarias, revistas, calçados e vestuário, varejo de móveis, design e decoração podem funcionar normalmente. Já os bares, restaurantes, lanchonetes e quiosques, de segunda a sexta, terão funcionamento até às 8h30 da noite, seguindo os protocolos sanitários. Casos de show, boates, teatros, museus, parques infantis e aulas presenciais continuam suspensas. O toque de recolher continua das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. A Via Bahia, concessionária de rodovias, iniciou nesta terça-feira os trabalhos para a recuperação do pavimento em trechos do anel de contorno de Vitória da Conquista, compreendidos entre os quilômetros 15, a saída da cidade pela BR-116, sentido Minas Gerais, até o 30, saída da cidade pela BR-116, sentido Salvador. A previsão é que os serviços gerem até 200 empregos indiretos, com conclusão para 15 dias, sujeita à estabilização das condições climáticas. A partir de hoje, as intervenções começam sempre às 7 horas da manhã e seguem até às 5 horas da tarde. Durante a realização dos trabalhos, 2 alças do viaduto que liga a BR-116 ao anel de contorno, na altura do quilômetro 15, serão bloqueadas. O SB Notícias está de volta. Cada vez mais procurada como complemento em diversos tratamentos, a terapia integrativa já é realidade. Ela visa a harmonização integrada entre corpo, mente e emoções. Mari Cristina Amaral procurou na terapia integrativa uma alternativa para tratar problemas relacionados a 2 enfermidades que, de certo modo,
influenciam no seu bem-estar físico e emocional. Eu sou portadora de lúpus e fibromialgia e sinto dores constantes, cansaço físico, insônia. E aí eu procurei um tratamento multidisciplinar ao qual, né, eu me desvinculasse um pouco da alopatia. E venho tratando com atividade física, que é o Pilates, e começando o tratamento, né, de acupuntura e para um tratamento multidisciplinar mesmo, né, para amenizar as dores, a questão do cansaço físico extremo e mental. As terapias integrativas, elas levam esse nome justamente por se integrarem à medicina, os tratamentos, né, medicinais nossos aqui ocidentais, né. Geralmente elas têm uma vertente também oriental, como a medicina chinesa, que aí vem a acupuntura, vem a fitoterapia chinesa, a moxa, a bustão, ventosoterapia, a auriculoterapia e também outras vertentes também que já são mais do ocidente, que é os florais de Bach, né, florais de forma geral e óleos essenciais, entre outras terapias. As principais técnicas que fazem parte da terapia integrativa são acupuntura, massoterapia, fitoterapia e aromaterapia. São procedimentos que ajudam o paciente a conquistar seu equilíbrio e uma qualidade de vida melhor. Ela trata vamos dizer assim, na raiz, vai direto na raiz do problema, né? Não só no aspecto de sintomas que a pessoa traz. Geralmente esses sintomas diferentes trazem a mesma raiz, a mesma origem. E a gente vai lá dizendo que a gente vai tratar uma pessoa de maneira integral, maneira holística. Mari já vem sentindo alguns benefícios da terapia integrativa em seu cotidiano. Melhora o sono. Com a melhoria do sono, né, eu tenho um bom desempenho durante o dia, descanso mais a mente, fico menos nervosa, menos agitada, então tranquiliza totalmente. E olha, não há contraindicação para o tratamento com as terapias integrativas, ou seja, qualquer pessoa pode fazer a prática, inclusive as mulheres que sofrem com TPM, insônia e outras disfunções orgânicas. Vários sintomas, elas trazem a mesma origem. A gente costuma dizer, por exemplo, nas questões ginecológicas, questões que as mulheres trazem mais, os problemas que as mulheres relatam mais, tem a origem que pode se dizer na deficiência de sangue. Pode ser na volemia sanguínea ou pode ser na consistência do sangue, na qualidade do sangue. Aí a gente vai ter que analisar a alimentação, os hábitos alimentares da mulher, da pessoa, a metrorragia, se ela tem metrorragia ou não, ou seja, o sangue, né, além do normal, ela sangra muito. Então, isso traz as consequências também, a TPM, que desencadeia, né, para o lado emocional, para o lado também fisiológico. Então, tudo isso a gente vai tentar regularizar para trazer esse bem-estar e a função orgânica de forma correta. O SB Notícias entra agora no clima junino. Ontem começamos a exibir o webdoc Raízes do cantor e compositor Vitor Mariá. Eu havia dito que Vitor é de Conquista, mas o correto é que ele é de Itapetinga. A gente pede desculpas por esse erro. No segundo episódio, que você vai ver agora, Vitor Mariá conta sobre o início de tudo. Confira aí. Eu nasci em Itapetinga, Bahia, em 6 de julho de 1988 e foi lá que começou minha trajetória. Mariá. O nome de minha mãe é Maria Alice e eu quis fazer uma homenagem a ela, né? Porque o nome Maria é bem nordestino e não nega minhas origens. Então, Mariá. Então foi esse o intuito. Bonito. Mariá. Mas eu tive a ajuda de minha irmã, Viviane. Dia 15 de março de 2012, eu simplesmente pedi para sair da empresa e disse para minha mãe que eu estava viajando, que eu ia viajar, que estava indo embora. E foi aquele desespero, né? Não sabia, não tinha nem noção do que me esperava. Acabei indo para Salvador,
sem saber nem onde eu ia ficar. Eu só juntei a mala e assim, sempre tive muita convicção e sempre fui disposto a passar qualquer coisa, entre aspas, né? Para conseguir alcançar meus objetivos, sem precisar passar por cima de ninguém e sem querer as coisas dos outros. Eu sempre quis que estava destinado a ser meu. E nessa viagem, no meio da viagem, eu fui ligando para alguns amigos e tal, pedindo abrigo, né? Eu ia chegar no outro dia, não sabia nem para onde eu ia. E acabei que eu consegui falar com um amigo que era um colega antigo que já morava lá, que tinha um contato do pessoal da Resita, que é uma casa de estudantes lá de Itapetinga, e que me acolheram assim muito bem. Foi um ponto de apoio muito forte, assim, fiz grandes amigos, até hoje tenho um contato com o pessoal. E foi a partir daí que eu descobri assim, o que eu queria ser realmente. Que eu queria ser, não queria ser mais funcionário, queria ser empreendedor, mas dentro da área que eu amava, que eu amo, que é a música, né? Foi a partir daí que começou a surgir as ideias. Só que em 2012, quando eu cheguei, estava uma fase muito ruim assim, em Salvador, para a música mesmo. Até os músicos mais experientes, com mais nome, já tinham me alertado, né? Eu comecei a conhecê-los e eles me alertaram que não era uma época boa e tal. Mesmo assim, eu me inscrevi na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, fiz um curso de extensão de teoria musical, só que ninguém sobrevive de amor, né? É por isso que eu falo do não romantismo na carreira da gente. A gente tem que ser determinado e tem que pensar nas coisas assim com racionalidade mesmo. E eu sempre fui muito ativo nessa coisa de estar em contato com as pessoas. E assim, muita gente que me via lá em Salvador, me perguntava como estava. Até que um dia um amigo meu me falou: rapaz, tem uma banda aqui em Minas Gerais, tá precisando de baterista. Eu falei: poxa, eu tenho um sonho de ir para Minas Gerais. E acabei no outro dia, liguei para minha mãe. Falei: mãe, estou voltando. Ela logo se alegrou assim. Falei: mas eu só estou voltando para deixar a mala aí e a bateria, porque eu estou indo para Minas, viu? Então eu fiz só essa transição, saí de Salvador, fui em Itapetinga e já fui para Governador Valadares, onde eu fiquei 3 anos tocando também. Graças a essa banda eu conheci boa parte do país, assim. E tenho convicção que outra coisa não me levaria se não fosse a música. Então ali eu tive outra certeza que era aquilo que eu queria fazer. Lá em Itapetinga, antes de sair, eu sempre tive vontade de vir para cá e tal, até por conta da música. E acabei, minha irmã passou aqui também no vestibular e eu resolvi ficar mais próximo também da minha família, né? Eu já tinha um tempo fora de casa. E acabei vindo para cá, já com quase 4 anos que eu estou aqui. E aqui foi o começo de um novo ciclo também, que eu também não sabia o que me esperava. Vim como músico e queria tocar, mas aqui as pessoas não me conheciam. Tinha passado um tempo fora e eu precisava divulgar meu trabalho. E isso me motivou e foi uma escola para mim também, assim, foi um aprendizado, né, para eu aplicar na minha carreira. E foi então que eu decidi falei: vou cantar. E a gente montou o primeiro trio e eu cantava 6 músicas. Uma delas é Carolina, que tem me rendido tantos frutos assim, né? Eu cantava 6 músicas e as pessoas vinham depois me perguntar: eu não sabia que você cantava. Eu falava: eu também não sei se eu canto, nem eu sabia que eu cantava e tal. E no dia 24 de junho de 2016, tinha um show aqui, não me lembro onde, mas ele acabou sendo cancelado. E eu fui para Itapetinga, foi onde eu gravei meu primeiro vídeo cantando com um amigão meu, Raoni.
Mandacaru quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Só pensa em namorar, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado e diz logo em surdina que o mal é da idade, a doença da menina. Não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 E aí, Buga? Salve. Grande Buga. Grandes mestres da música aqui. Prazer você falar com você. E aí, pai? Você tá ligado que você acabou de sair o vídeo, né? É, online. Dá um tchau pra galera aí, ó. É nóis, galera. Relembrando os velhos tempos. Sabe o Caio Shot Reggae? Sabe o Caio Shot Reggae. Cola mais eu. É nóis. E Dom Fontinelli. Dom Fontinelli. Claro. Massa A demais. essência. Salve, salve. Bom feriado pra vocês aí. É, mas o detalhe mais interessante desses vídeos é que eu nem sabia que eu estava me preparando para gravar o meu primeiro disco, Raízes. E amanhã você vai ver os bastidores da gravação desse disco Raízes, imperdível. E a gente fica por aqui, você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais. Mandacaru quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Só pensa em namorar, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado e diz logo em surdina que o mal é da idade, a doença da menina. Não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.